Vamos falar sobre anjos de uma forma bastante informal. Eu vou-vos dar as bases necessárias daquilo que vocês precisam de saber para entenderem um pouco daquilo que é a angiologia. Será importante que tenham uma noção do que são estas entidades para poderem compreender e acompanhar a liturgia Avam que vos será apresentada mais à frente. Então eu decidi dar uma formação rápida sobre o que são os anjos, que anjos correspondem a cada dia e, mais importante do que tudo, como se conectarem com eles. Então eu vou fazer uma breve introdução para vocês entenderem que entidades são estas, onde é que elas residem e de que maneira é que elas podem interferir na nossa vida. Para começarem a entender um pouco deste tema, vamos falar dos 4 grandes mundos ou universos, dimensões sobrepostas, que a Kabbalah ensina. Então nós temos o mundo das causas, o mundo da mente, o mundo astral e o mundo físico. Eles têm os nomes de Azilut Haolam, Beriah Haolam, Yetzirah Haolam e Asiah Haolam. Vamos começar pela base, por Asiah, o mundo da ação. Esse é o mundo onde nós estamos, o plano físico e o plano bioenergético. É o mundo das coisas, o mundo da ação e o mundo onde se desenrola a vida dos seres encarnados. Logo a seguir, temos aquilo a que se chama o vasto plano astral. É o mundo da formação, Yetzirah Haolam. Aí encontramos elementais e encontramos os anjos mais próximos da criação das realidades físicas. Encontramos também as almas daqueles que partiram à exceção de seres extraordinários. Saibam que cada plano tem muitas subdivisões, eu não entrarei na complexidade da explicação dos planos hoje, passando agora a explicar o mundo da criação, Beriah Haolam. É um mundo superior a Yetzirah, um universo já muito distante do mundo físico. E finalmente, acima temos o universo das causas da emanação, Atzilut Haolam. Em Atzilut teríamos os nomes divinos e no mundo de Beriah teríamos aquilo a que vulgarmente se chamam arcanjos. Arcanjo não define propriamente algo. Arcanjo significa grande anjo e muitas vezes é utilizado como Malak Gadol, o termo cabalístico para grandes entidades celestiais. Este tipo de entidades começam, na sua hierarquia superior, a residir em Beriah. Quando Deus criou os universos, não o fez sozinho, criou consciências envasadas em determinados veículos que, por sua vez, foram responsáveis pela criação de tudo quanto existe. Então eu vou dar uma explicação rudimentar e simples, mas que será suficiente para que vocês possam praticar os exercícios propostos neste trabalho. Imaginemos Azilut como um mundo onde os nomes divinos e as entidades divinas existem. Por vezes são chamadas os Elohim, que significam deuses. Em Beriah teríamos os grandes arcanjos, como conhecemos Micael, Gabriel, Rafael, Uriel, Tzadkiel, Camael, entre outros. Depois, em Yetzirah, teríamos os anjos menores, que já são responsáveis pela criação dos elementais e pela criação dos espíritos da natureza, que por sua vez criam a realidade física. Tudo quanto existe é regido por estas entidades. Elas apresentaram-se em todas as culturas sob diversas formas. Não são os panteões egípcios, aos quais eu me refiro, nem são os panteões xamânicos ou das religiões básicas. Isso já são as forças da natureza que foram vistas e interpretadas pelo ser humano e foram corporizadas sobre determinados aspectos
de acordo com as formas como se manifestavam. Mas aqui vamos falar de anjos. Qual é a vantagem de trabalhar com anjos relativamente a trabalhar com os deuses dos panteões antigos? Todos esses deuses dependiam da força dos seus adoradores, ou seja, do seu número. Eles eram um encapsular de um princípio ativo, vivo e divino numa forma criada pelas sociedades e tradições dessas épocas. Quando os seus adoradores desapareceram, essas cápsulas e essas forças também desapareceram, libertando-se o princípio divino associado a elas. Já os anjos não são assim. Tanto os nomes divinos como os anjos são uma forma muito evoluída de conhecer e de trabalhar diretamente com as realidades espirituais. Eles são aquilo que são e não dependem das pessoas que os adoram. São princípios vivos e foram eles próprios que se foram apresentando à humanidade desta maneira. Não começaram na cultura judaica, contrariamente à opinião geral. Eles são antecedentes a essa cultura. Na cultura persa, na cultura assíria, já eram apresentados, mesmo no zoroastrismo persa, eram apresentados os anjos e as formas que eles foram assumindo. É uma criação relativamente moderna acreditar que todos os anjos têm asas, como nós vemos nas representações atuais dos anjos. Nem sempre eles foram representados assim. Eles são descritos biblicamente e alguns não têm somente 2 pares de asas, até tinham 3, mas isso é uma forma de representação da sua própria natureza. Um anjo é um princípio divino vivo que é corporizado por aquilo que ele representa e aquilo que ele faz. E ele dá-se a conhecer exatamente pelas suas funções e atributos. Daí eles terem formas diferentes e daí eles se apresentarem com os seus nomes, em hebraico, que sempre têm um significado, e com as suas formas que representam o seu rank, digamos assim, o seu estatuto a nível da hierarquia angelical e com as suas funções. Não necessitam de saber tudo sobre os anjos. Mais importante do que conhecerem muita teoria sobre eles, é importante que vocês aprendam a desenvolver um canal de contacto entre vocês e o anjo que querem contactar para receber a influência benéfica dele. Para isso nós utilizamos isto que são as assinaturas dos anjos. Estas assinaturas são extraídas através de um método um pouco complexo, que eu não vou explicar aqui, mas é um método que é feito através de uma rosa de letras hebraicas que se compõe a partir do Sefer Yetzirah, o livro da formação que explica as letras e caracteres hebraicos na criação da realidade. Daí se obtêm estes selos e eles são como um portal direto para vocês poderem contactar e aceder a essas entidades que não vivem no mundo físico, mas cuja influência se pode fazer presente em todos os aspectos da nossa vida. O vosso grau de contacto com estas entidades determinará a força da influência que elas terão na vossa vida. Estimular esse contacto é sempre benéfico e com o passar do tempo e à medida que esse contacto se tornar mais íntimo, vocês vão ser capazes de perceber cada vez melhor e cada vez com mais intensidade a força dessas entidades na vossa vida. A angelologia é o estudo dos anjos, mas mais do que angelologia teórica, eu quero que vocês tenham angelologia prática. Porque na nossa liturgia, em cada dia, vocês aprenderão a contactar e entrar numa conexão estreita com estas forças para ganhar o seu favor, conforme se dizia na linguagem antiga. Espero que gostem destas aulas, elas serão muito sucintas, serão muito concretas e responderão às necessidades que vocês tenham, que
vos farão entrar em contacto e terão a possibilidade de receber a influência e mais tarde mesmo mensagens destas entidades celestiais. Até breve.